Olá, boa tarde, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estamos aqui no ar em mais uma tarde de programação de entrevistas. Hoje o dia, como sempre, aqui na TV 247, bastante corrido, com muitas informações, debates e trazendo aqui aquilo que dentro da ordem do dia. Vocês já estão vendo aí a nossa convidada, que é a Thelma Dantas, da Federação Nacional dos Servidores em Processo Trabalhadores, em Processamento de Dados. E a gente vai tratar sobre uma questão que, durante a semana passada, deu bastante repercussão por conta das informações a partir do Financial Times, né, que deu... Está passando um carro aqui, infelizmente vou competir com o barulho do carro de som aqui. Mas essa informação do Financial Times dava conta de que o Brasil supostamente estava alterando artificialmente os seus dados para elevar aí a questão do dólar, principalmente, que estava se elevando, né? E, a partir dessa informação, muito foi se apurar, se especular, e o que se chegou, a informação que se chegou, que tratava de uma questão aí relacionada ao processamento de dados das informações das exportações. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso com a Thelma, para que a gente possa, primeiro, saber o que aconteceu e, a partir disso, quais foram as repercussões, principalmente a partir do governo, que sempre trata as questões, né, de forma muito a colocar sempre um inimigo que está perseguindo este governo, né? E a gente vai tentar esclarecer para entender o que houve. Thelma, muito obrigada por nos atender, comparecer novamente aqui com a gente para nos ajudar a entender tudo isso. Tudo bem? Tudo bem. Começo aqui desejando uma boa tarde, né, agradecendo mais uma vez por esse espaço, que é de fundamental importância nesse momento, desejando assim, uma boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando, a população brasileira. E eu acho que muito importante esse momento, principalmente para esclarecer, né? Porque o Siscomex, que se refere às anotações do governo, né? As notas do governo, o Siscomex é um sistema que atuava há 26 anos, sistema de importação e exportação. E esse sistema, ele teve uma evolução, né? Ele teve uma grande evolução. E aí ele agora passa a tá com a nova plataforma, um novo formato, né? Para desburocratizar, para agilizar. Então, assim, em meio a essa transição, houve um problema na transmissão dos dados. Tá? Eu acho que é bom salientar uma coisa. Nós não estamos falando aqui de invasão de dados. Nós não estamos falando de invasão de banco de dados, nós não estamos falando aqui em ataque cibernético, nós não estamos falando em fragilidade de política de segurança dos sistemas do SERPRO. Não é isso. Então, por que a gente achou muito interessante estar aqui? Essa transição houve sim, né? Houve esse erro operacional, digamos assim, né? Mas o que é bom também esclarecer, né? Que ele está sendo trabalhado, isso está sendo trabalhado, né? E que também é muito importante dizer que nós não temos, além de fortalecer, né, a balança comercial e contribuir com o Brasil, nós não temos nenhum outro interesse, absolutamente nenhum outro interesse, só esse, né? E o que a gente precisa deixar bem claro, porque eu acho que está tendo uma certa confusão, né? É que dá a entender, o governo dá a entender, quando ele publica, né, e diz que vai acelerar a privatização do SERPRO devido a este erro no sistema, né, dá a entender que nós temos fragilidade no nosso banco de dados, o que não é verdade, né? Então, o que a gente precisa deixar bem claro aqui, né, é que esse novo sistema, ele vai trazer, o governo deveria estar fazendo o quê? Deveria estar dizendo que esse novo sistema deveria estar parabenizando o corpo funcional do SERPRO, né, por essa evolução no Siscomex, onde eu vou colocar aqui uns dados só para você ver a evolução desse sistema. Ele agora vai ser o portal único do comércio exterior. Ele vai estar no novo conceito, né, a janela para o mundo. Quer dizer, uma única base de dados. Ele reduziu o campo, quer dizer, os campos, ele tratou a questão da burocracia, diminuiu o tempo de exportação e importação. Para você ter uma ideia, a exportação passou de 13 dias para 8 dias, é o tempo da exportação, né? E a importação passou de 17 dias para 10 dias.
né? Isso foi redução de custo, porque mercadoria parada custa dinheiro, o custo é alto para mercadoria parada, né? Então, esse tempo que você se refere é o tempo do exportador, da mercadoria, né? E não das transmissões. Exatamente, é o tempo que o sistema vai agilizar as mercadorias, né? Então, houve também um aumento na corrente, né? No fluxo. Isso significou 1,52 do PIB brasileiro, né? E o tempo de deferimento, ou seja, o tempo do processo para exportação para as empresas, ele diminuiu de 7 para 4 dias. Então, otimizou o tempo, aumentou o lucro, reduziu o custo, né? Então, isso para as empresas foi um grande ganho, um grande ganho para o governo e um grande ganho para a população brasileira. Certamente. Porque vai ter uma arrecadação, vai ter um custo, vai ter uma arrecadação maior, com custo menor, uma satisfação maior das empresas, né? Quer dizer, um sistema que vai, a única base de dados, quer dizer, a segurança disso aumentou muito mais, porque tinha o sistema principal e os anexos, agora só tem uma única base de dados, né? Então, quando o governo é para estar, né, publicando isso, né, dizendo que a partir de agora o Siscomex, né, foi desativado, teve esta evolução, e que ele irá contribuir muito mais, né, para a sustentação do país, para a balança comercial, ele está dizendo que o SERPRO tem que ser privatizado, porque dando a entender que nós temos fragilidade nos nossos dados. Isso não é verdade, não é verdade. Então, a gente precisa de fazer esse contraponto, né? E aí a gente considera esse canal assim uma porta maravilhosa que nos abre, né? Sempre aberta para nós. E a gente precisa, inclusive, dizer que a base do SERPRO, os trabalhadores e as trabalhadoras do SERPRO, eles precisam da sua autoestima, porque a experiência ao longo de décadas, o SERPRO fez 55 anos. Então, 5 décadas de experiência, de dedicação, de acompanhamento, entendeu? Então, não pode simplesmente o governo chegar agora, né, e colocar em dúvida toda essa estrutura, toda essa história. Claro. Até porque ela não está fragilizada. Os dados que a gente tanto defende, que não vá para a iniciativa privada, que não vá para o capital estrangeiro, que ele fique sob guarda do SERPRO e do governo, nós continuamos com o mesmo discurso, e isso que aconteceu em relação ao Siscomex, que foi desativada, no caso, a evolução do Siscomex, nada tem a ver. Isso não vai derrubar o nosso discurso, pelo contrário. Eu vou dizer para você por que a gente está fortalecido com esse ataque do governo. Porque você veja bem, nós não tivemos nenhum ataque no nosso banco de dados, nós não tivemos nenhum vazamento no nosso banco de dados, nenhuma fragilidade nessa natureza, só subnotificação, um erro pontual, né, sem interesses maiores, que será corrigido, já causou toda essa confusão a nível internacional. Agora, você imagina, o SERPRO entrega a iniciativa privada. Já parou para pensar o que significa um erro dessa natureza na iniciativa privada? Entendeu? Então, assim, o que com certeza não teria o mesmo pensamento que nós, nem o mesmo interesse. Tão somente, né, que dê certo e que a gente possa contribuir para o Brasil. Então, a gente está trazendo isso como uma coisa foi pontual, ruim, no momento em que houve a questão do erro na notificação, né? A gente também não pode dizer que isso não aconteceu, porque aconteceu, né? Mas que isso, neste momento, né, para você ver, olha, as portas no processo de privatização. E a gente não pode deixar que o governo simplesmente, né, absorva isso e utilize isso como se fosse uma justificativa para encurtar caminho, como ele está pretendendo, né, no processo de privatização, sem que passe, pelo menos, por uma discussão no Congresso. Então, a gente não pode deixar que o governo se utilize disso para poder nos prejudicar ainda mais do que o que ele tem feito. Exatamente. Thelma, para a gente entender um pouco desse meandro, eu, ao longo aí da minha profissão como jornalista, a gente sempre acompanhou que transições de sistemas, ou seja, migração de um sistema para outro, sempre tem algum
problema, algum prejuízo inicial que pode ser corrigido. Mas é uma transferência de dados muito grandes para um outro sistema que geralmente não são compatíveis. Para o pessoal acompanhando, a gente tem que entender. Então, o que está acontecendo nessa falha aí que houve é justamente essa transição, né? A migração de um sistema para o outro, o Syscomex, que vocês... Isso, né? Está passando por uma atualização desde o ano passado, uma atualização que começou hoje. Isso. Previsíveis, né? Essa questão de falhas na transição de uma leitura de um sistema para o outro, quando não são totalmente compatíveis, há esse tipo de falha, ou não, ou isso não estava previsto. Tal. Isso pode ocorrer, né? O que não pode ocorrer é uma invasão do banco de dados, o que não pode ocorrer é um vazamento no banco de dados, vazamento de informações, né? Porque o que a gente está falando aqui é de um erro operacional. Exato. Né? Então, o que a gente tem que ver é o seguinte, os sistemas, eles são monitorados, eles são acompanhados, né? Eles são criados por pessoas. Então, tem possibilidade, sim, todos nós temos possibilidade de errar. Né? Não tem ninguém que não possa cometer um erro operacional, um erro né, ali pontual. Né? E foi resolvido prontamente exatamente. Problema, né? É isso. Então, o que a gente pode colocar? Que aí eu acho que traz uma outra discussão. Né? Se existe possibilidade de um erro pontual, e aí nessa questão operacional que a gente está falando, né? E se em privatizando o SERPRO e DataPrev, e aí dos sistemas de uma forma geral, né? Qual seria o comportamento de uma empresa da iniciativa privada, né? Dentro de uma situação como essa? Porque se a gente parar para pensar, se a gente for analisar aqui, a gente está falando, né, da balança comercial. A gente está falando aqui de uma redução de tempo estrondosa, de uma evolução de um sistema, uma evolução assim, significativa. Né? E nesse momento, eu acho que é oportuno a gente estar conversando aqui, porque toda essa evolução desse sistema, né, o governo deve isso aos trabalhadoras do SERPRO. Né? Toda essa dedicação. Então, quer dizer que em 55 anos você não pode, uma falha operacional, o governo já justifica como se derrubasse toda a trajetória, né? Toda a trajetória profissional do corpo funcional. Pra você ter uma ideia, o SERPRO agora fez 55 anos, né? E assim... E o SERPRO já chegou a ter, para você ter uma ideia, o SERPRO já chegou a ter 28 mil trabalhadores. Nossa. Hoje nós temos 9.078. Né? Logicamente, uma série de outras coisas ao longo do caminho, de ajustes e de avanços, mas nós passamos por grandes dificuldades, não tão grandes quanto essa que nós estamos passando no momento. Né? Dessa forma, nós nunca passamos. Mas nós passamos por uma série de dificuldades. O que eu quero dizer é que todas essas dificuldades teve resposta imediata do corpo funcional, né? Então, o SERPRO se mobilizou para sair do outro lado. Eu acho que tudo isso, olha, com uma empresa que chega há 5 décadas no mercado, com a responsabilidade social, né, e com essa visão que a sociedade tem do SERPRO, tanto social quanto política, quanto econômica, com essa importância que o SERPRO tem em 5 décadas, né, e com prêmios, né, ela só chegou até aqui porque ela teve realmente um corpo funcional, um patrimônio humano, né, que durante toda essa trajetória ele se reinventou, ele se requalificou a cada dia para estar acompanhando a evolução, porque você sabe que a tecnologia ela é de uma evolução muito rápida, né? Então você tem que estar se qualificando, você tem que estar de olho no mercado, você tem que estar... Então, assim, o corpo funcional respondeu à altura a isso. Mas por quê? Porque ele tem esses homens e essas mulheres que trabalham no SERPRO e na DataPrev também, eles têm uma consciência plena do que é um funcionário público. Qual é o papel de um funcionário público? O papel cidadão, né? Assim, eu quanto cidadão, quanto trabalhador, né? Eu sei o que significa isso para a sociedade brasileira.
Então, eu acho que esse casamento, né, com essa possibilidade de estar na empresa décadas, né, desenvolver um sistema, fazer esse acompanhamento e ficar dando a manutenção, né, e olhando o resultado, o que ele está trazendo de bom para a sociedade, eu acho que esse é o grande lance, assim, uma coisa mais importante é a liga, né, maior que tem em relação à questão do funcionário público, ao contrário da iniciativa privada. E aí não é porque o trabalhador ele seja relapso ou porque ele não queira, não. É o sistema, é a concepção da iniciativa privada, do lucro, que não dá oportunidade, né, de um trabalhador desenvolver um sistema e, ao longo de décadas, ele se qualificar para fazer esse acompanhamento. Por quê? Porque é rotativo, né, devido à própria concepção, o lucro, não existe o olhar social, que é o fundamental, que é a divisão de águas, né, que é o divisor, o grande divisor aí, entendeu? E ele não tem essa oportunidade de estar fazendo esse acompanhamento. Ao contrário do funcionário público, né, que ele tem... E esse erro operacional aí que aconteceu, né, por que de imediato ele foi detectado e por que está toda uma força-tarefa para correção? Porque, veja bem, a importância do corpo funcional está há décadas. Porque as pessoas que estão lá, eles têm experiência suficiente para resolver esse problema sem que haja interferência maior, interferência de outros locais ou de outras instituições. Porque ele tem essa experiência, ele sabe lidar com isso, né? Eu acho que esse é o ponto positivo. Verdade. Vou tratar aqui alguns comentários dos nossos internautas. A Estela Lacraz, ela disse, boa tarde a todos de Campinas, São Paulo. Obrigada, Estela, pela audiência. A Adriana Brito manda boa tarde também. O Samuel Jonathan está aqui por aqui também. O Eduardo Branas. Vamos continuar comendo pipoca e assistindo tudo. Não dá para comer só pipoca, não. A gente tem que correr atrás porque a coisa está feia, né? Está feio, tá. O Roberto de Angra dos Reis, que está sempre por aqui nos acompanhando, manda boa tarde para você, Thelmas e mais aqui da live. Obrigada, boa tarde. José Crisvaldo Brandão, esse erro não poderia ter sido provocado intencionalmente para facilitar o discurso da privatização, pergunto ele, e aí eu vou emendar a pergunta dele, Thelma, com uma ideia que sempre permeia quando governos querem privatizar alguma empresa, algum setor. O sucateamento é uma medida paulatinamente feita para que se chegue a essa intenção. Assim, a gente vê com essas listas, todas as empresas, os Correios, por exemplo, é um dos setores que sindicalistas que a gente conversa, fala justamente dessa questão do sucateamento. Um dos argumentos, inclusive em matérias publicadas que tratavam sobre esse assunto, é dizer que o Serco está totalmente defasado, não tem investimentos e, por isso, deve ser privatizado. Esse é sempre o argumento que permeia. E, juntando com a pergunta aqui do José Crisvaldo, sobre essa intenção já de criar uma situação de desvalorização, isso é possível? Como é que vocês analisam esse contexto todo? Olha, quando o governo quer privatizar, primeira coisa que ele faz, é atacar o conceito da empresa pública, todo o seu conceito, né? Então, a gente viu isso na década de 90, né? Teve toda aquela campanha, fomos chamados de Marajás, né? E resultou naqueles 185 mil trabalhadores e trabalhadoras demitidas e aquelas privatizações. E, assim, na verdade, ele quer desconstruir o conceito, quer mesmo, esse o objetivo. Por quê? Porque ele atacando, destruindo o conceito do bem público, da empresa pública, né? Ele vai fortalecer o conceito da iniciativa privada. Então, ele não vai poder fazer as duas coisas. Ele não pode fortalecer a empresa pública e, ao mesmo tempo, dizer que vai privatizar, né? Porque é uma coisa contraditória. Então, ele precisa destruir, sim, o conceito da empresa pública para poder fortalecer o da iniciativa privada, né? Para botar em prática o projeto dele, digamos assim. Mas, assim, é estranho você ver, né, que um sistema como o Siscomex, né, ficou 26 anos ativo, né? E ele não teve nenhum problema, inclusive, de subnotificação de absolutamente nada. E qual é a nossa preocupação? Que nesse momento, né, logo nesse momento,
às portas da privatização, né? Acontece uma situação dessa, né? Que o governo já vê... Olha, veja bem, porque a gente pode pegar essa situação por dois ângulos, né? Se eu quiser, eu posso pegar para desconstruir o conceito da empresa e privatizar, dependendo do meu interesse, mas se eu quiser, eu posso também pegar para dizer, para reforçar que ela não pode ser privatizada. Porque se uma coisa frágil dessa no sistema operacional já causou toda essa situação, imagine um sistema desprivatizado, né? O que ele não faria? Né? Eu acho que a confusão não tem nem como a gente mensurar. Agora, sim, eu acho muito complicado a gente colocar, né, que houve uma intenção, né? Nós não sabemos se houve intenção. Uhum. Agora, que foi estranho, né, isso ter acontecido neste momento foi. Mais estranho ainda, né, foi o governo utilizar, né, essa matéria pontual, essa situação pontual, né, para poder, digamos assim, fazer um atalho, né? Porque o que é que a gente está vendo desde o início? Primeiro, se você observar, nós não estamos com um pacote de privatização normal. Nós estamos aqui, a privatização, se você pegar as empresas, certo, Dataprev, Casa da Moeda e outras empresas que estão no rol da privatização, aí você pega o seguinte, o governo pretende privatizar, né, a intimidade do povo brasileiro, os dados do povo brasileiro, o bem maior do povo brasileiro. Ele pretende privatizar a relação das empresas, a relação comercial. Uhum. Né? Ele pretende privatizar isso. E ele pretende privatizar os seus próprios dados. Quando o governo faz isso, a gente considera que isso é um ataque à soberania. Porque se ele perguntou, se você sair perguntando o que é certo Dataprev, muita gente pode não responder, porque não sabe. Né? Mas se você disser assim, você quer que os seus dados fiquem na mão da iniciativa privada, a sua certidão de nascimento, a sua certidão de casamento, a sua carteira profissional, ele vai dizer que não. Entendeu? Ele pode até não saber que quem está no dia a dia com ele é certo Dataprev nesse sentido, mas ele não quer que o dado dele seja privatizado, os dados, as informações. Por quê? Porque é o DNA, é sua vida, né? São os seus dados, é a sua privacidade. Não tem como uma pessoa achar que isso é normal. E para você ter uma ideia, porque nós estamos conseguindo muita gente para nos apoiar, muitos parlamentares. Né? Eu ia perguntar sobre isso, como é que anda essas audiências, você tem participado? Isso. Né? Os parlamentares estão nos apoiando. Mas se a gente parar para pensar, um senador que vai discutir a privatização, o imposto de renda dele está no SERPRO. Então, as informações dele de patrimônio, né, quanto ele ganha, quanto ele gasta, família, endereço, patrimônio, está tudo lá. Está tudo lá. Então, eu acho que há de se fazer, eu acho que antes de se fazer a discussão sobre a privatização, eu acho que há de se fazer uma reflexão. Porque nós temos sistema como o CIAF, por exemplo, que é o Sistema de Administração Financeira, ele é um mundo. É o Executivo, Legislativo e Judiciário estão nesse sistema. Né? Então, tudo passa pelo CIAF. Então, não tem como a gente desconectar uma coisa da outra. E quando o parlamentar vai fazer essa discussão, ele sabe que os dados dele também estão à prova. Que eu acho que é esse o que está nos unindo, é o que está trazendo a população brasileira, de uma forma geral, para se unir a gente nesse sentido. Porque, independente de qualquer coisa, a gente precisa ter a nossa vida preservada. E aí não é só questão de você estar em casa e ser importunado por uma empresa porque quer fazer... Não é só isso. Aí tem os nossos dados fiscais, financeiros, previdenciários, todos os tipos, nossos filhos, dados pessoais. Não tem como você deixar que isso saia, né, da guarda e proteção do Estado. Não tem como. A nossa visão não tem. Como você disse, é uma questão de soberania, né?
Isso, a gente considera que é uma questão de soberania. Né? Quando você se refere à questão dos parlamentares, né, da preocupação desses parlamentares, porque a gente vive num ambiente onde a criminalização da política ela prevalece, né? Então, o parlamentar ter os seus dados tão expostos, de modo tão frágil, que isso fica evidente quando se coloca isso no setor privado, você se refere à questão de justamente não ser usado contra, né? Não ter uma avalanche de... Aonde qualquer informação sobre dados pessoais seja usado contra esse parlamentar também, né? Isso. Você sabe que na política tem corrupção, mas também tem gente que se deve, né? E essa é a preocupação. Assim, eu acho até interessante que você tocou nessa questão da política, né? Porque, assim, está acontecendo muito a generalização das coisas, né? Então, acontece uma coisa com um político aqui, outro ali. Então, o que acontece? Existe todo um movimento para descaracterizar, desqualificar toda a classe política. Não é assim, eu acho que não se deve colocar em vala comum, né? Eu acho que existe, como em todo local, existem pessoas que estão ali para honrar seu compromisso, como existem pessoas que estão ali para, né, para uma coisa pessoal, enfim. Mas eu acho muito ruim, eu acho que nós temos, sim, grandes políticos, nós temos, sim, grandes nomes, comprometidos, com compromisso de nos ajudar, de ajudar a população, como também tem pessoas que não têm esses compromissos, que não estão ali com essa, digamos assim, com essa intenção, né? Mas a gente não pode chegar aqui e dizer que a classe política está assim, eu acho que não, eu acho que tem que ter, inclusive, uma recuperação disso, sabe? Eu acho que uma recuperação disso, porque se você descaracteriza as instituições, nós hoje eu considero que a gente está numa crise, assim, de representatividade, porque nós estamos numa crise muito grande, aí entra todas as instituições. Antigamente, você falava em determinada instituição, né? Então as pessoas tinham todo aquele respeito, hoje não se tem mais, né? Então, eu acho que é uma coisa também para a gente discutir, que é uma coisa complicada, porque se você não tem um sistema, né? Todo um sistema que você possa confiar, você, enquanto cidadão, como é que vai ficar? Como é que a população pode se dirigir? A quem se dirigir? Né? Então, se a gente não tem o cuidado de tratar isso, de tratar as instituições e os erros que acontecem, as pessoas que erram, né, como umas coisas pontuais e tratar isso com cuidado, a gente vai chegar um momento que não tem a quem recorrer, não tem o que recorrer e não tem confiança em absolutamente mais nada. Que eu acho que isso também é uma coisa para a gente ter muito cuidado e refletir sobre isso. Exatamente. Thelma, diante dessas situações todas, nós, dentro da lista aí que o governo divulgou, se eu não me engano, são 17 empresas, né? O Correios, a Eletrobras, a própria Casa da Moeda, como você citou, tem o Serviço de Processamento, aí, o SERPO, o Dataprev, o INSS, tem alguns setores aí muito cruciais. Como é que vocês analisaram essa lista divulgada pelo governo? E vocês estão atuando, do ponto de vista sindical, estão atuando conjuntamente? Há um movimento aí desses setores todos que são afetados por essa lista anunciada pelo governo de privatização? Tá. Se você pegar essa lista, aquilo que a gente falou, né, tem coisas absurdas em relação à privatização. Você pode não acreditar, mas Jericoacoara, aqui a nossa praia está no rol da privatização, como os Lençóis Maranhenses. Então, assim, é uma coisa que é um projeto que a gente considera que não tem pé nem cabeça, quer dizer, ele não tem um rumo, ele não tem um planejamento, ele não tem um programa, né? Não existe uma discussão. Olha, para você ter uma ideia, a questão do BNDES. O BNDES ter saído do estudo da privatização do Certo Dataprev, né? Das empresas da privatização, a gente considera isso uma coisa... Como que a gente vai fazer? Né? Quem que vai fundamentar, quem que vai fazer esse estudo, como que vai? Então, por aí, quando o BNDES saiu, já dá para a gente pensar assim, olha, agora estão querendo mesmo o atalho, né? Então, o processo não vai correr como tem que correr, com a legalidade que ele tem que correr, né? Porque saiu o BNDES,
Aí vem uma matéria dessa, o governo quer acelerar a privatização do SERPRO. Então, assim, nós estamos, na verdade, numa guerra narrativa, uma guerra de confusão, uma guerra de colocações, e a gente precisa estar, a cada momento aí, né, se renovando. Mas em relação à questão do que você colocou, né, do programa de privatização de todas as estatais, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, né, ela formou um comitê, né, um comitê nacional, agregando todas as empresas, e assim, para te falar ao certo, esse momento está um momento tão difícil, né, que o que está acontecendo? A gente está vendo, assim, tentando, né, a gente está tentando se agregar o máximo que a gente pode dentro de uma agenda que não está nos permitindo fazer muita coisa. Né? Então, a gente está naquela agenda de incêndio, apagando incêndio, vamos para uma audiência, vamos para aproveitar uma oportunidade, uma entrevista para poder falar sobre isso, falar sobre aquilo. Então, assim, na verdade, nós temos aí, quanto federação, né? A federação, o que nós fizemos? Nós temos, a federação é nacional, né? Então, tem os sindicatos filiados, tem sindicatos também que não é filiados, mas também estão ajudando, porque essa luta é todo mundo junto, não tem, é o mesmo objetivo, né? Nós temos o mesmo objetivo, quanto dirigente, enfim. Uhum. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo as audiências públicas, né? Porque a audiência pública é uma possibilidade, né? Tem um alcance. A gente faz aquele debate, além da gente trazer o parlamentar para a gente, porque ele vai conhecer a nossa realidade, ele vai ter as nossas informações, né? A gente está tendo também a oportunidade, está dando visibilidade, né? Que a população, a gente tem um alcance, a gente chega, né? À casa de cada cidadão brasileiro, a gente está chegando através das audiências públicas, né? Sim. É como se a gente estivesse fazendo uma carta aberta, estivesse pedindo apoio da população, né? De casa em casa. Então, esse espaço é muito importante, porque ele traz isso para a gente, né? E deve ser ocupado, né? Deve ser ocupado. E nós estamos fazendo isso, né? Muitas dificuldades, porque o movimento sindical, nesse momento, ele passa também por um grande ataque. Exatamente. Né? Eu acho que vocês estão acompanhando teve a medida provisória, e tem uma série de outras coisas, né? Eu acho que dá para acompanhar isso, né? Sim. Infelizmente, a federação é nacional, os sindicatos se localizam nos estados para se fazer, né, um movimento. Nem sempre esse movimento ele pode ser virtual, a gente precisa estar fazendo corpo a corpo, né? E nesse momento tem as dificuldades financeiras também, né? Então, assim, e dentro de toda essa dificuldade financeira, de todos esses problemas que nós estamos vivendo e vivenciando, né? Nós estamos contando com uma ajuda muito grande dos parlamentares através das audiências, né? Eu acho que isso está sendo muito bom, né? Acho que a gente está contando assim com vocês de uma forma bem interessante, já é a segunda vez que a gente vem aqui. Eu acho que... E aí a gente está aproveitando esses espaços, claro, intercalando, né, com movimentos que a gente possa estar indo presencial, né? A gente está intercalando. O ideal seria que a gente tivesse condição, né, de estar diretamente lá em Brasília, fazendo essas articulações todo dia, e isso seria o ideal, né? Mas, nesse momento, a gente vai utilizar as possibilidades que nós temos, né? Que são os meios de comunicação, que são os parlamentares, que é a base de cada estado, os panfletos, né? Que eles são antigos, mas têm uma eficácia muito grande. E ainda funcionam, né? Bastante. Funcionam bastante, funcionam. Thelma, a gente estava falando do SERPRO, mas talvez muitas pessoas não tenham noção da dimensão dessa empresa, né, do papel dessa empresa. Você falou do Sescomex, né? Sescomex, que é o sistema da exportação, né? Importação e exportação. Vocês têm vários segmentos dentro de um sistema só. O SERPRO é um sistema federal, né? Nós temos. Aí, assim, eu fiz, assim, até um resumo aqui para tentar, assim, ser bem rápida, mas é que é muita informação, né? Claro, é bom para as pessoas terem dimensão, né, dessa empresa, do papel. Tá. Então, eu posso, assim, talvez você... Sim, fique à vontade. Fique à vontade. Tentar ler, assim, mais rapidamente, porque para aproveitar nosso tempo, né? Então, assim, o SERPRO, 55 anos de parceria com a sociedade brasileira.
Serviço Federal de Processamento de Dados é a maior empresa de tecnologia do Brasil. No dia 1º de dezembro de 2019, comemorou 55 anos de parceria com a sociedade brasileira, mantida há décadas através de serviços prestados com muita dedicação, compromisso e comprometimento, dos 9.078 homens e mulheres que fazem com que essa empresa se aprimore dia após dia em busca da excelência do serviço prestado. O SERPRO só conseguiu chegar ao prêmio de maior e melhor empresa digital do país e a conquistar mais de 10 premiações, veja bem, por inovação e boa gestão, devido à consciência da importância do papel social de seus trabalhadores e trabalhadoras. Isso faz a diferença no resultado e na excelência dos serviços prestados e na importância que a mesma representa atualmente no cenário político, social e econômico do país. O SERPRO possui 3.353 sistemas ativos, dos quais 3.200 serviços já estão digitalizados, sendo 1.500 disponibilizados para a sociedade brasileira pela internet, dando oportunidade ao cidadão de acessar através de 41 apps em smartphone nas plataformas Android e iOS, garantindo centenas de serviços, dentre eles Carteira Nacional de Habilitação, Certificado de Registro e Licenciamento, Carteira Profissional de Trabalho, emissão de CPF, CNPJ, Imposto de Renda Pessoa Física, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Data Vale, certidão, Certificado Digital em Nuvem, né? O passaporte, sistema passaporte, o acesso à solicitação de requerimentos, relatórios, certidões, dentre elas certidões negativas, e o acompanhamento de todas essas e outras demandas pela grande rede mundial de computadores. Thelma, esse ponto é importante que você está destacando, né? Que a gente vai ter desde a carteira de habilitação, que é o federal, né? Ela vale em todo o nacional. A gente vê casos de fraudes imensas em diversos sistemas e isso vai ficar cada vez mais exposto, né? Isso. É uma dimensão muito grande quando a gente vai detalhando o SERPRO, né? Quando a gente fala do SERPRO como instituição aqui e tal, a gente, às vezes, de forma genérica, a gente parece que é só um sistema, né? Que se trata apenas de uma coisa. É tanto documento, né? É um mundo. É um mundo. É um mundo. O SERPRO tem sob sua guarda e gestão o maior banco de dados do Brasil. Nele estão contidas informações sigilosas e estratégicas do governo, das empresas, do povo brasileiro. Informações pessoais com biometria e fotos. Informações financeiras, fiscais, profissionais, contábeis, dados de importação, exportação, previdenciários, dentre outros. Esses dados são utilizados para gerar as demandas da sociedade, das empresas e do governo. Nesses 55 anos, nunca houve um único vazamento desses dados. Eu acho que é importante colocar isso. Isso porque o SERPRO, além de possuir um corpo funcional qualificado e com uma vasta experiência adquirida ao longo de décadas, também investe em segurança da informação através de uma verba destinada a este fim, tanto para evitar o vazamento, como também na rastreabilidade de acesso. Por isso que podemos afirmar que os dados da população brasileira, das empresas e do governo, têm que ficar sob guarda e posse do Estado e não entregue à iniciativa privada ou capital estrangeiro. O SERPRO é responsável pela arrecadação, gestão e finanças. Arrecadação, gestão e finanças, que é a base de sustentação do governo, contribuindo efetivamente com o financiamento do Estado, com a implementação de políticas públicas, né? E aí, dentro dos seus milhares de sistemas que o SERPRO continua desenvolvendo, né, ele desenvolveu e continuará desenvolvendo, eu coloquei assim 4, bem rapidamente eu vou tentar colocar aqui para você. Tá. Aí tem o imposto de renda, né, e o imposto de renda ele processa anualmente 30,5 milhões de declarações com renda compatível, né, e com a tabela, e 60 milhões de declarações de isentos. Só aí são 90,5 milhões de declarações anuais. É metade da população brasileira, quase. Exatamente. E aí são os dados, você vê os dados, né, aquilo que eu lhe falei. Tem todos os dados fiscais, econômicos, está tudo aqui. E aí ele também contribui, né, porque você já imaginou isso aqui tudo, a gente fazendo essa declaração no papel? Quantos milhões de folhas de papel ele não economiza? Né? O meio ambiente, a gente contribui, inclusive, com o meio ambiente, a matéria-prima, né? A renovação da matéria-prima. Aí tem o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Pra você ter uma ideia, ele tem 32 anos, o CIAF. E um dos objetivos é de fornecer meios para agilizar a programação financeira,
otimizar a utilização dos recursos do Tesouro Nacional através da unificação dos recursos de caixa do governo federal. Toda gestão pública está no CIAF, instrumento utilizado para registro, acompanhamento e execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do governo federal. Trouxe inovação, economia e transparência às contas públicas, fiscalização e controle da administração pública. E ele é interligado, atua em todo o território nacional, tanto pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, como também na administração pública indireta. Olha, para você ver, Daiane, só para a gente imaginar a potência desse sistema, a quantidade de informações e a responsabilidade dele. Né? Existe há 32 anos, nós nunca tivemos um problema com o CIAP. E aí tem o CIAP, que é o Sistema Integrado de Administração de Pessoal. Ele é responsável pela folha de pagamento de toda a administração pública. Processa mais de milhões e milhões, mais de 2 milhões de contra-cheques por mês. Atende ao regime jurídico único, outros regimes, CLT, servidores ativos e aposentados, encontra-se distribuído por órgãos públicos federais em todo o território nacional. Ele traz economia e transparência. Aí tem o SISCOAF, que é o Sistema de Controle de Atividade Financeira para Pessoas Obrigadas pela Lei 9.613/98. Impõe obrigações de prevenção e controle à corrupção, de crime e lavagem de dinheiro. É um falado sistema, no dia a dia hoje, né? Exatamente. Esse sistema é uma coisa que a gente não consegue entender, né? Como que a gente vai... Vamos privatizar um sistema que trabalha no combate à corrupção. Como seria isso? Privatizar um sistema de combate à corrupção. O governo está entregando coisas que é da responsabilidade dele. Então, assim, não dá para você entender, né? E aí eu coloquei aqui, o SERPRO, né, fez 55 anos, uma empresa pública que consegue sobreviver há mais de 5 décadas e chegar com a idade, o respeito e a importância que o SERPRO tem como empresa pública no cenário político, social e econômico do Brasil, né? Só prova que seu patrimônio humano é capaz de vencer todas as dificuldades, ultrapassar qualquer desafio. Queremos continuar fazendo o SERPRO crescer e firmar cada vez mais nossa parceria com o povo brasileiro. Contribuir ainda mais para o fortalecimento do setor público. Para isso, seu apoio, cidadão, você que está em casa, que está nos assistindo, seu apoio é importante. Entre nas redes sociais, coloque a sua posição, porque uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, hoje você tem todos esses serviços de graça. O que pode acontecer se for privatizado? Você pode passar a pagar por esses serviços. Isso aqui pode ser transformado num cartório virtual. E o que está por trás disso, né? Exatamente. Tem muita coisa por trás disso também, né? Exatamente. E quem são as empresas que se interessariam em comprar um sistema como esse, operar um sistema como esse? Exato. E tem outra coisa também. Assim, será que existem empresas aqui, né, empresas brasileiras com a capacidade operacional de pegar todos esses sistemas? Exato. Ou será que vai ter alguma coisa que... dividir, né? Fragmentar. Fragmentar isso. Por exemplo, chegou o momento de fazer uma nova licitação, a empresa não ganha outra. Como que vai fazer para passar de uma empresa para outra? Então, assim, tem tantas das interrogações, nós não sabemos, é tudo tão incerto. Mas o que mais nos preocupa é a incerteza diante de uma coisa tão importante, tão vital para a sustentação do governo e para a sociedade brasileira. Isso Exatamente. Traz uma inquietação, isso traz uma preocupação muito grande nossa, não só quanto funcionária, não só quanto funcionária, quanto cidadã, quanto dirigente sindical, né? Mas acho quanto cidadã mesmo, de você saber que nós precisamos proteger o nosso setor público, né? Nós precisamos proteger os nossos dados. O governo fala na questão dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm os seus dados protegidos. Exato. Ele tem os seus dados protegidos, ele jamais iria deixar fragilizado. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente faz aqui um apelo a toda a sociedade brasileira. A gente pede a todos que estão nos assistindo, né, que entrem nas redes sociais, que possam estar acessando os parlamentares, as redes sociais dos parlamentares, que possam estar fortalecendo o setor público, porque você hoje tem um serviço de qualidade com o SERP DataPrev, um serviço que não sofre descontinuidade.
Imagine um serviço desse porte sofrendo uma descontinuidade por falta de pagamento ou qualquer outro motivo que seja. Hoje, você tem isso garantido. Imagine a gente refém, o governo refém da iniciativa privada. Em um desses sistemas, nós tivemos aí o problema da DataMec, que todo mundo sabe como foi. O seguro-desemprego. A empresa chegou e aumentou o preço a um custo que não dava para o governo pagar. O que aconteceu? Foi para a justiça, foi feito um termo de ajuste de conduta e hoje o sistema está com a DataPrev. Por quê? Ele nunca deveria ter saído. Ele nunca deveria ter saído do setor público, de uma empresa pública. Eu acho que a gente não precisa nem pegar exemplos fora do país. A gente tem o problema da DataMec aqui dentro e mais, na mesma categoria. Exato. Tecnologia da informação. Então, a gente coloca isso e você que está em casa, você, senhora, senhor, que vocês não conhecem o SERPRO, mas se você faz imposto de renda, declara imposto de renda, nós trabalhamos para você. Se você pega o seu CNPJ, o seu CPF, nós trabalhamos para você. O Renavan do seu carro, nós trabalhamos para você. Se você tem seu passaporte, nós trabalhamos para você. Se você tem a sua pequena empresa, se você importa, se você exporta, nós trabalhamos para você. Então, a gente quer dizer que nós somos parceiros e a gente precisa, nesse momento, chamar toda a sociedade brasileira. Vamos proteger os nossos dados. E não só SERP DataPrev. Vamos tentar fortalecer o serviço público, porque ele tem um olhar social, ele tem um papel social, ele não pode ser desmontado. Não pode, um país onde a gente tem uma desigualdade imensa, onde a gente tem uma concentração de renda, uma das maiores concentrações de renda, eu acho que do mundo, não dá para a gente chegar nesse momento e aí ter uma demanda que a população tem e chegar e simplesmente desmontar tudo isso. A população precisa dos serviços do SERPRO, precisa do serviço da DataPrev e nós precisamos do seu apoio para que eles continuem. Corretíssimo, Thelma. O seu apelo, ele, na verdade, demonstra muito a preocupação que nos aflige, né, nos últimos meses, a partir aí do golpe de 2016, a gente vem num caminhar muito perigoso e muito ameaçador, tanto para a nossa democracia, quanto para a segurança e soberania do nosso povo. Fica aqui o seu alerta. Tem aqui um comentário da Vanessa Canuto, ela é lá do SINDI-PD do Ceará, diz ela, na luta contra a terceirização, destaca aqui. Queria agradecer a participação de todos. Tem muita gente falando justamente dessa importância de se falar, né, de se esclarecer. Acho que a sua entrevista contribuiu muito para isso. Tem muita gente dizendo isso aqui no chat, que é uma entrevista esclarecedora e é isso que precisa ser feito. Agradeço a sua participação, fica o convite, o espaço sempre aberto aqui para a gente tratar de assuntos como esse que são tão relevantes para o nosso povo, né? Obrigada, Thelma, e boa luta aí para vocês. A gente é que agradece, viu, Daiane? Agradece mesmo de verdade, a categoria lhe agradece, o SERP, o pessoal do SERP, da DataPrev, do setor público, esse canal que contribui tanto para que a gente possa estar aqui tentando minimamente nessa correlação de força tão desigual, buscando um caminho menos doloroso, digamos assim. Obrigadão aí pela sua disponibilidade de nos aceitar. Obrigada. Estamos juntos sempre. Boa luta para todos. Daqui a pouco tem mais uma entrevista aqui com o Paulo Dalla Nora, vai falar sobre política e a gente segue na sequência aqui durante toda a tarde. Fique com a gente por aqui. Ok. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente.